Queridos, bom dia. Hoje eu levantei assim com a garganta um pouco ruim, a voz com um pouco de chiado, mas vou tentar compartilhar um texto que estava lendo para o nosso devocional da manhã. E ele está lá em Atos capítulo 8, e eu vou ler duas porções, dois eventos distintos que ocorreram com Filipe. Atos 8, versos 5 e 6 diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. No verso 26 diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Uma passagem bonita que destaca a conversão em Samaria de multidões, muita gente abraçando o Evangelho e a Cristo que estava sendo pregado aqui por meio de Filipe. E em seguida, logo depois, a situação em que Filipe vai pregar para uma única pessoa, para o tesoureiro etíope, que estava no caminho deserto que descia de Jerusalém a Gaza. Então nós temos essa mensagem maravilhosa de que Deus é o Deus das multidões, Deus é o Deus de muita gente, Deus é o Deus que olha pelas nações, olha por um povo, olha por uma comunidade, olha por muita gente juntas, vivendo e clamando e o buscando. E Deus também é aquele que se preocupa com um só, se preocupa com você, que se preocupa comigo. Ele é um Deus de todos e um Deus de um só. Ele é o nosso Deus e Ele é o seu Deus. E essa é uma mensagem maravilhosa para o nosso coração. Mas eu também estava pensando na situação de Filipe. Filipe estava no meio de um grande avivamento, de uma festa, de uma alegria, de muita gente está abraçando o Evangelho. E a gente vê o seguinte, que nós devemos servir a Deus no extraordinário. O extraordinário é aquilo que foge da rotina, aquilo que foge do comum, né? O extraordinário na nossa vida se apresenta nos momentos de comemoração, nos grandes ajuntamentos, nos aniversários, nas bodas de prata, nas festas, nas formaturas, nas situações que fogem à rotina do dia a dia. Como na vida espiritual também, naqueles momentos de experiência com Deus, momentos de oração em que aquele momento foi um momento marcante, em que nós temos uma experiência para contar, né? Um momento em que Deus nos usa, muitas vezes na vida de outras pessoas, de uma maneira assim incomum. E nós devemos ser fiéis nos momentos extraordinários que o Senhor proporciona na nossa vida espiritual. Mas também diz que Filipe, então, desceu para o caminho deserto de Gaza para falar do Evangelho a uma única pessoa. E ele foi para um caminho onde não tinha ninguém, um caminho que, como diz o próprio texto, deserto. Mas ali Deus estava se preocupando com uma única pessoa, com o etíope. E Deus faz este encontro maravilhoso, conversa no coração de Filipe, vai despertando o coração do etíope que está lendo um texto de Isaías e surgindo em seu coração dúvida, surgindo no seu coração vontade de saber o que aquele texto estava dizendo. E assim Deus promove esse encontro humano entre Filipe e o eunuco, promovendo assim o encontro dessa pessoa com ele mesmo, com Deus. E Deus faz isso. Mas foi num momento ordinário na vida de Filipe. Assim como nós temos um momento ordinário da nossa vida, o rotineiro, o comum. Nós dormimos, nós levantamos, nós temos o nosso cuidado pessoal, nos arrumamos, vamos ou para a escola, vamos para o trabalho, ou de tudo depois do trabalho nós vamos para a escola, nós temos as nossas horas extras, nós temos as contas para pagar, nós temos as nossas preocupações do dia a dia, é no ordinário. Como na vida espiritual, nós também oramos, nós também lemos a palavra, muitos frequentam a igreja, vão à igreja. Então, neste ordinário, nós também servimos ao Senhor.
Servimos e devemos ser fiéis ao Senhor naquilo que é comum na nossa vida. Fiel no pouco, fiel no muito, fiel todos os dias, fiéis em todo o tempo. Então eu queria deixar essa mensagem para o seu coração, para o nosso coração, nesse sentido, em que nós devemos servir a Deus no extraordinário e nós devemos servir a Deus também no ordinário. E que Deus é um Deus que promove encontros com Ele, seja no meio de muita gente, seja de maneira individual. Por isso a importância de sempre estarmos sendo fiéis. E esta fidelidade, este servir, está justamente em colocar-se à disposição do Senhor. Porque muita gente pensa que servir a Deus precisa estar num púlpito, precisa estar com um microfone, precisa estar em cima de um palco. Não, servir a Deus apenas é um coração sincero, um coração amoroso, um coração disposto e atento às circunstâncias que acontecem à nossa volta, ao nosso dia a dia, disposto a ser usado na vida das pessoas sem ser chato, né? É ser usado manifestando amor, manifestando o bem, aproveitando as dúvidas, no meio das conversas, como o Filipe. O eunuco Filipe disse, você entende o que você está lendo? E ele responde, como é que eu vou compreender se alguém não me explicar? E aí Filipe aproveita essa situação numa conversa, numa pergunta, e começa e apresenta Jesus até que, por fim, aquele homem abraça o Evangelho e é batizado. Queria deixar essa palavra para o seu coração, para o nosso coração, em que nós devemos ser fiéis em todo o tempo. E que servir a Deus é algo muito mais simples do que o homem complica. Servir a Deus é um coração disposto, cheio de amor, atento e entregue ao Senhor, aproveitando todas as oportunidades que acontecem na nossa vida, sejam elas comuns ou sejam elas especiais. Que assim seja o seu dia. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado porque um dia o Senhor promoveu o nosso encontro contigo mesmo e nós assim pudemos, Senhor Deus, compreender este amor na cruz do Calvário, podemos acolher em nosso coração a mensagem de salvação e de amor do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos sempre dispostos com um bom coração, com o nosso melhor coração para todos aqueles que vivem com a gente e o nosso melhor coração para com o Senhor, e assim nos colocamos à disposição a fim de que o Senhor nos use de uma maneira simples, de uma maneira, ó Deus, totalmente no dia a dia, na vida das pessoas, falando aquilo que já conhecemos, falando aquilo que já compreendemos do Senhor. Obrigado pelo privilégio de te servir, obrigado pelo privilégio de ter sido alcançado pelo Senhor. Nós te agradecemos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, um bom dia para você, um dia em que você possa estar atento às oportunidades que Deus colocar no seu caminho e que você possa, com muita alegria e por meio da amizade, falar do amor de Deus a todos aqueles que você tiver essa oportunidade. Amém? Deus te abençoe.